Estou brincando, tá, gente? Abacuque capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Repete comigo: escrever a visão. E torna bem legível em sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não enganará. Se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Somente até aí. Repete comigo: o justo viverá pela fé. Diga: eu viverei pela fé. Senhor, fala aos nossos corações. Deus, usa a minha vida como porta-voz da Tua palavra, mas não me deixe ausente daquilo que o Senhor deseja ministrar e falar conosco nessa noite. Usa a minha vida, Pai, como porta-voz da Tua palavra, e que a Tua igreja receba a porção vinda do alto. Que Teu Espírito faça com que essa palavra produza efeitos sobrenaturais sobre a vida daquele, ó Pai, que aplicar a sua fé genuína. Assim eu oro, ó Pai, desde já te agradeço, no nome santo e precioso de Jesus, e a igreja diga amém. Aplauda Jesus por essa palavra. Escrever a visão. Vamos lá. Queridos, o livro do profeta Abacuque é um livro curto, porém, ele é muito profundo. Abacuque, ele é levantado num período a qual do pré-exílio de Judá, a qual a nação de Judá estava corrompida em seus pecados, e Deus então vai utilizar de nações vizinhas, e Deus permite que essas nações tomem o controle da nação de Judá. Eles vão invadir Judá, são os caldeus, os babilônicos. A Bíblia diz que Deus chega a chamar Nabucodonosor de meu servo, mesmo ele sendo pior do que os pecados que a nação estava cometendo. Deus vai entregar a nação de Judá, mesmo em pecado, entregar a uma nação que era pior do que eles. Nabucodonosor, você sabe, você conhece essa história, Deus o chama de servo dele. Olha só como é que é forte. Até mesmo o inimigo está a serviço de Deus para punir uma nação em pecado. E o profeta Abacuque, quando Deus fala essas coisas com ele começa a ficar realmente indignado. O livro do profeta Abacuque mostra a indignação do profeta diante desse agir permissivo de Deus. É como se ele questionasse Deus na sua essência. Senhor, como pode o Senhor, nosso Deus, Tu és um Deus bom, Tu és um Deus justo. Como é que pode o Senhor permitir que essas coisas aconteçam com a gente? E muitas vezes são questionamentos que a gente faz também. Muitas vezes nos colocamos em comparações com pessoas que não professam a mesma fé do que a gente. Muitas vezes a gente olha e se compara e fala: por que na vida dele dá certo e na minha vida está dando tudo errado? Por que as coisas parecem que para o ímpio são mais fáceis e para o justo está padecendo? O que está acontecendo? Quantos já se questionaram sobre isso? Às vezes a gente olha e fala: poxa, eu me converti. Eu aceitei Jesus, eu achei que as coisas iam melhorar, parece que piorou. Às vezes a gente começa a cair nesse lugar, e a gente começa a questionar Deus em sua essência,
E o profeta, ele vai falar sobre isso nesse livro. O texto-chave do livro de Abacuque, na verdade, é o versículo que nós lemos que finaliza dizendo que o justo viverá pela sua fé. O livro de Abacuque fala sobre fé e viver da fé. Mas não só viver da fé, mas usar a fé como um meio de sobrevivência. O livro do profeta Abacuque vai tratar a palavra fé como emonar. Presta atenção. Essa palavra fé, no livro de Abacuque, é emonar do hebraico. O que significa emonar do hebraico? A palavra emonar, ela traz o sentido de agarrar. Eles traduzem essa palavra da forma como que alguém estivesse naufragado em alto mar, e ele está afundando, está morrendo, e de repente passa um toco, de um pedaço de um barco, alguma coisa flutuando, e a pessoa se agarra àquele pedaço de toco, como meio de, a única forma de sobreviver a isso. Então a explicação de emonar que se dá é essa. Emonar é você se agarrar para se proteger e para sobreviver. Quando o texto fala que o justo viverá da fé, é por causa disso. O justo, o que vai salvar a vida do justo é se agarrar à sua fé. Vira para o seu irmão e fala assim: se agarrar à fé é a única forma de sobreviver. Agora é interessante que essa palavra emonar, ela parece que contradiz um pouco o que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A qual a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que fé é o firme fundamento daquilo que se espera e convicção de fatos que não se veem. Então, como eu posso me agarrar àquilo que eu não vejo? Emonar é ter algo a se agarrar que eu consiga ver. Agora, a fé de Hebreus capítulo 11 é você estar agarrado a algo que você não consegue ver. Olha como é que parece que são duas caminhos da fé diferentes. Mas a verdade não, aqui é que nós vamos aprender e entender aonde nasce uma visão. Repete comigo: nascimento de uma visão. A fé, ela está ligada ao que vemos, mas ela pode ser também alimentada. A fé está ligada ao que vemos, mas ela também pode, ao que não vemos, mas ela pode estar alimentada pelaquilo que vemos. Presta atenção. A fé, Hebreus 11 diz que é a certeza e a convicção do que não se pode ver. E emonar diz que é você estar no meio de um alto mar e ver algo e se agarrar àquilo. Então a fé, presta atenção, fé, ela está ligada àquilo que não se pode ver, mas podemos alimentar a fé com aquilo que vemos. Como assim, bispo? A visão. Uma visão, na verdade, é você colocar um alvo para que a sua fé atinja. É aqui que entra emonar. Emonar é você ter algo que você aponte a sua fé e aquilo vire alvo, vire um motivo e vire uma razão. Nessa noite, Deus vai nos dar um alvo. Vira para o seu irmão e fala: nessa noite, Deus vai te dar uma visão. Fala: Deus vai te dar um alvo para a sua fé atingir. Presta atenção. Abacuque, ele era esse profeta, e no capítulo 1 ele está vendo algumas coisas. O que o capítulo 1, o Abacuque vê? Ele vê os inimigos se fortalecendo aos redores do território. Ele vê a prosperidade do ímpio, e ele está questionando Deus. Ele chega a dizer: Senhor, por que o Senhor me faz ver essas coisas? Eu estou vendo que os inimigos estão se fortalecendo e estão entrando.
Eu estou vendo que o ímpio prospera mais do que a gente. Eu estou vendo que a lei está afrouxada. Olha que forte isso. Você acha que a lei hoje está afrouxada também? Está afrouxada. A lei hoje parece que tende para um lado, né, para um lado e para o outro pesa mais do que, enfim. E aí, vendo a velocidade dos cavalos dos povos vizinhos, tudo isso ele está vendo. O texto está dizendo, eu estou vendo, e por que você está me vendo ver essas coisas? E ele entra num estado de questionamento. Ele começa a se indignar com Deus. E ele começa a questionar Deus, Senhor, até quando o Senhor vai me fazer ver essas coisas? E aqui no livro de Abacuque, nós aprendemos uma coisa, que Deus, Ele se permite ser questionado. Olha como é que isso aqui é forte. Eu posso questionar. Questionar não é problema. Presta atenção, igreja. O problema não é questionar. O problema é deixar de confiar. Eu posso questionar. O que eu não posso é deixar de confiar. Deus continua sendo Deus. Eu questiono, eu luto, mas os meus questionamentos não me tiram do lugar. Os meus questionamentos não mudam quem Ele é. Os meus questionamentos não me afastam dEle. Tem gente que vive questionando, mas ainda vive. Tem gente que vive questionando, mas ainda está perto. Tem gente que vive questionando, mas não desvia. Tem gente que vive questionando, mas não larga Deus. Tem gente que vive questionando, mas continua fiel do mesmo jeito. Tem gente que vive questionando, mas não sai da igreja. Tem gente que vive questionando, não abandona o ministério. Tem gente que questiona, mas continua fiel e confiando que uma hora a coisa vai mudar. Aqui está a questão. Abacuque questiona Deus. Mas o questionamento de Abacuque não muda quem Deus é para ele e nem quem ele é diante de Deus. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Então vira para o seu irmão e fala assim, independente do questionamento, não mude, porque Deus também não muda. Continua confiando. E em meio aos questionamentos, o profeta subiu. Olha isso aqui. No capítulo 1 ele questiona. E agora o que eu vou fazer? Vou surtar. Vou abandonar. Vou chutar o balde. As coisas não estão acontecendo do jeito que eu queria. Eu vou embora. Eu vou me separar. Eu vou largar tudo. Ele não faz isso. A Bíblia diz que começa no capítulo 2. O capítulo 1 foi de questionamentos. No capítulo 2 ele inicia subindo a sua torre de vigia. E a Bíblia diz que ele sobe na sua torre de vigia, se posiciona diante de Deus e ali ele diz, eu não saio daqui enquanto ele não me responder. Olha que forte. Eu não abandono o lugar da conexão. Eu não saio daqui enquanto ele não me responder o que está acontecendo. Você tem essa convicção, meu irmão? Aí ele entra num posicionamento, apesar da quietação, apesar da indignação, apesar dele não ter as respostas que ele queria, ele se coloca no lugar aonde ele sabia, eu não tenho respostas das coisas que estão acontecendo, mas eu conheço alguém que tem. E se eu conheço aquele que tem, é lá que eu vou buscar. E ele se posiciona num lugar aonde Deus falaria com ele. E ele se coloca no lugar da intimidade, no lugar da conexão, no lugar do encontro com Deus. E é sobre isso, meu irmão. Muitas vezes a gente não tem resposta de tudo, mas a gente tem o endereço da resposta. E é lá que você tem que buscar. Qual é o endereço da resposta de Deus à sua vida?
Jesus buscava as respostas que ele tinha no Getsemane. Quando ele queria a resposta, ele ia para o lugar secreto. Ele se separava para Deus. Ele tinha um tempo com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz que quando for orar, entra dentro do seu quarto, ora em secreto, que o Deus que te escuta em secreto, Ele vai te recompensar publicamente. Você tem um lugar secreto. Você tem um lugar de intimidade. Você separa tempo para Deus. Ou seu ponto de encontro é só no culto? Será que você vive de culto de quarta e de domingo? Eu quero dizer para você, meu irmão, o culto de quarta é uma preparação para aquilo que você vai viver quinta-feira. O culto de hoje serve para amanhã. É para o seu dia de amanhã. Mas e depois de amanhã? Você vai esperar até domingo? Cutuca o seu irmão e fala assim: marque encontros com Deus. Fale, Ele está te esperando em lugares mais altos. Olha que interessante isso aqui, meu irmão. O capítulo 1 é um profeta indignado no plano, meu irmão, natural, rasteiro, olhando para os vizinhos, olhando para a nação caldeia, chegando e preocupado e angustiado, questionando Deus. Capítulo 2, ele dá um passo alto e sobe a torre de vigília. Ele já sobe de nível. Presta atenção. Às vezes, meu irmão, os problemas que Deus está permitindo a gente passar é para nos colocar em lugares mais altos com Ele. É um convite para subir. Fala para o seu irmão, o problema que você está passando é um convite para subir de nível. Tem alguém entendendo isso aqui, meu irmão? Crente que vive resmungando, questionando, perguntando, meu irmão, murmurando, é porque não sobe nunca. Está na hora de subir. Está na hora de mudar o status. Está na hora de se aproximar mais das coisas do alto e menos das coisas terrenas. Está na hora de mudar o nível, meu irmão. Fala para o seu irmão, vamos mudar de nível, vamos subir. Ele toma uma rota, ele pega, ele vai subir. O texto diz que ele sobe. E quando ele sobe, o texto diz, eu não saio daqui enquanto Deus não me responder. Aí Deus olha e fala, agora está na hora de eu responder. Subiu. Aí Deus dá uma visão para ele. Olha que interessante. Aí aqui Deus vai dar uma visão. Qual foi a visão que Deus deu? Deus pegou o profeta e falou assim, pega tábuas, escreve a visão com letras grandes, de forma que quem passar correndo, leia. Olha só que forte isso aqui. Ele estava falando assim, eu vou te dar uma visão e você vai colocar essa visão no outdoor. Isso aqui vai ser, meu irmão, Deus estava dando para o profeta um ato profético. O que é um ato profético? O ato profético é aquilo que aponta para um destino profético. É você fazer coisas na terra que aponte para o céu, para o sobrenatural. E quando Deus fala, você vai mostrar isso aí, quem passar correndo vai ver. Meu irmão, ele não estava falando só das pessoas que passassem na terra, não. Meu irmão, porque nós estamos, segundo a Bíblia, estamos diante de uma nuvem de testemunhas. Meu irmão, nós estamos aqui simplesmente na terra, e as coisas da terra, e tudo da terra. Não, se você der um passo para subir, entenda isso, meu irmão. Nós somos seres espirituais vivendo na terra, e nós somos cercados de um mundo espiritual. Aquilo que você aponta e faz aqui, movimenta também lá, movimenta o mundo espiritual. E Deus estava dizendo, pega uma placa e aponta, que eu vou te dar uma visão, e essa visão quem passar correndo vai ver, e seja o mundo espiritual ou físico, quem passar vai ver aquilo que você vai levantar. Um outdoor. Vira para o seu irmão e fala assim, nessa noite, Deus vai te dar um outdoor, e você vai escrever a visão aí. O que é a visão? O que é visão, bispo? Visão é aquilo que aponta para um futuro. Repete comigo. Toda visão fala do futuro, diferente do momento. Então Deus estava dando para o profeta o seguinte, ei,
Se eu vou te dar uma visão, entenda isso. A visão vai te tirar do momento que você está vivendo e vai te levar para o futuro que você ainda não viu. Vou repetir. Quando Deus nos dá uma visão, e eu carrego essa visão, porque tem gente que carrega a visão, mas tem gente que a visão carrega. Eu quero ser carregado pela visão de Deus. Eu quero viver a visão de Deus na minha vida. Tem mais alguém aqui que quer viver a visão de Deus? Fala para o seu irmão, não é você sair carregando, é você sair carregado pela visão que Deus te dá. Tem alguém que vai sair daqui carregado pela visão? Então uma visão difere de um momento. A visão aponta para o futuro que eu ainda não cheguei, mas eu estou vendo ali que eu vou chegar, porque está escrito. E vai me tirar do momento. A visão fala do quê? De um tempo determinado, o texto diz lá. E o tempo determinado, isso mostra que já tem dia, já tem data para acontecer. Mesmo que eu desconheça, Deus já marcou uma data. Ah, não, vou liberar de novo aqui, é para quem quer receber. Mesmo que eu ainda não tenha alcançado a visão, a data já está marcada no céu. Deus já tem a data daquilo que eu vou escrever e vai acontecer. Tem alguém entendendo isso aqui, meu irmão? É profético, meu irmão, presta atenção. Deus estava dizendo, já tem um tempo determinado para que essas coisas aconteçam. Ou seja, Eclesiastes capítulo 3 diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para que todo propósito debaixo do céu aconteça. E tudo acontece debaixo da permissão de Deus. Deus já tem uma data marcada para que aquilo que o profeta escrevesse nas tábuas acontecesse. Eu não sei se você está entendendo, presta atenção. Fala para o seu irmão, Deus vai te dar uma placa. E você vai colocar uma visão aí hoje. Terceira coisa que fala da visão. Ele diz lá. Se tardar, continue na posição. Mas certamente não tardará e acontecerá. Ou seja, Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, marcou data, pode demorar ao meu tempo, mas vai chegar na hora certa. Tem alguém entendendo isso aqui? Diga amém. Então visão difere do que eu estou vivendo e vendo, e a visão fala daquilo que Ele me fará ver. Deus vai nos fazer ver a nossa visão, amém? Repete, Deus vai me fazer ver a minha visão. Aleluia. Quantos têm fé para escrever a visão aqui? Você tem fé, meu irmão? Tem fé mesmo, amém? Os diáconos me ajudam agora então. Eu vou te dar uma placa. É profético isso aqui. Os diáconos vão espalhar agora aqui umas placas na igreja. Rápido, 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 rápido. Você vai pegar essa placa aí. Olha o que é que Deus disse para o profeta. Anota a visão aí. Os diáconos estão entregando esse papel. E esse papel vai simbolizar a sua placa. Presta atenção. Bispo, o que eu vou fazer com esse papel? Você vai fazer o que Deus mandou Abacuque fazer. Você vai escrever uma visão aí. Que visão, bispo? Visão daquilo que você crê, porque o justo vive pela fé. Além de Deus dar a visão, Deus falou, o que vai sustentar essa visão é a fé que você carrega. Então nós vamos fazer um ato profético aqui hoje. É só para quem crê, amém? Você vai pegar esse papel e você vai anotar a sua visão. Anota uma visão aí. Anota onde você quer chegar. Anota aí. O destino que você ainda não viu, mas você crê que Deus já tem uma data para que você veja. Olha o que Deus disse para o profeta. Você vai anotar isso aí? Olha só, hein? Presta atenção aqui. Deus falou assim com o profeta, você vai anotar isso aí de letras grandes. Quando Deus fala para ele, escreve de letras grandes, porque quem passar de longe vai passar correndo, vai ver o que está escrito.
Olha só, o que Deus estava dizendo? Aquilo que está escrito aí vai acontecer, e quem passar correndo vai ver e vai ler. Ou seja, vai ter testemunha daquilo que eu vou realizar na sua vida. Essa visão não vai ficar presa a você. Vai ter gente que vai ver, vai ler, e quando acontecer, vai lembrar que Deus fez na sua vida. Tem alguém entendendo isso aqui? Amém? Então Deus estava dizendo aqui, olha, vai ter testemunha desse momento. Aleluia. Eu não sei se você está recebendo, mas Deus estava dizendo, vai ter testemunha desse momento. Aí Deus diz assim, letra grande. Por quê? Por que letra grande? A letra grande significa que a placa não é pequena, a placa é grande, hein? Presta atenção. Então Deus estava, vai anotando aí, anota aí, vou te dar esse tempo para você anotar, para depois eu concluir essa palavra. Então Deus vai dizer para o profeta, pega uma placa, escreve com letras grandes, esta visão não tardará a acontecer. Se demorar, espera, porque o justo viverá pela sua fé. Olha só. E aí ele começa a preparar. Ele estava na torre de vigília, e ele estava lá esperando, a resposta veio, e ele agora prepara a visão. Aleluia. Eu preciso de um papel também, tá? Bispo, eu não sei, eu não quero escrever, então desenha aí o que você... Faz o desenho. Uma vez, meu irmão, eu estava... Acabou a folha? Tem mais folha lá em cima. Tem mais folha, isso. Ó, quando eu casei com a pastora, e inclusive amanhã a gente faz aniversário de casamento, 27 anos de casado para a glória de Deus. 27 anos de casado. Casamos novinho, casamos cedo. Ontem a gente estava conversando sobre isso. Nós começamos a namorar, a pastora tinha 13 anos. E a gente estava vindo ontem de viagem do Rio, a gente estava conversando, porque nós casamos no dia 22 no cartório. A minha sogra está lá atrás, ela precisa ouvir isso. Nós casamos dia 22 no cartório e dia 23 na igreja. Aí ela estava lembrando, a pastora estava me lembrando, você lembra como é que foi? A gente era muito novo, né? Ela tinha 17 anos, eu 19, né? Para 20. E aí ela falou, nós fomos para o cartório, nós fomos a pé, né? Para o cartório e tal, e fomos lá, chegamos lá e minha sogra no caminho, ela está lá, já está correndo. E ela no caminho, ela foi com a gente, braba, cara feia, porque ela não era assim, bonitinha, boazinha comigo, não. Ela era braba comigo pra caramba. E aí na hora que nós acabamos de casar, saímos lá, assinou, casamos. Saímos do cartório, ela virou e falou assim, agora eu quero te falar uma coisa. Cada um vai para sua casa, ela dorme lá em casa, você vai dormir na sua, porque vocês não estão casados. Vocês só vão casar mesmo amanhã na igreja. Depois da igreja, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Aí ela lembrou disso, eu falei, é verdade, amor, foi isso mesmo. Dia 22 nós casamos, dia 23 que a sua mãe liberou que a gente, né, ficasse junto. E aí ela virou para mim e falou assim, e essa semana a gente vai comemorar que dia? Dia 22, 23. Eu falei, vamos comemorar dia 22 para contrariar sua mãe. Falei, depois de 27 anos, agora não vai ter jeito não, você não vai empreender não. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando nós casamos, eu fui morar em Juiz de Fora, eu trabalhava de segurança lá num shopping, e numa noite Deus falou isso comigo. Eu era segurança do shopping, noturno, passava a noite, shopping fechado, e de madrugada não tinha movimento no shopping, a gente ficava lá. E aí eu peguei, e Deus falou comigo assim, desenhe o seu sonho aí. E eu peguei um papel lá e desenhei uma casa. Eu desenhei uma casa. E eu falei, Senhor, meu sonho é ter uma casa, construir essa casa lá no quintal da minha mãe. Meu sonho era construir lá, olha só. Aí desenhei a casa e tal, papapá. Do jeitinho que eu desenhei, meu irmão, guardei aquilo na carteira. E Deus falou, pronto, desenhe o seu sonho. Desenhei. E eu guardei na minha carteira. Meu irmão, e aquilo
ficou comigo anos e anos, ela sabe disso. Eu trocava de carteira, mas aquele desenho pulava para a carteira nova. Meu irmão, e aí, quando nós voltamos de Juiz de Fora para Volta Redonda, né, e Deus mudou as coisas, né, e eu arrumei um emprego melhor, comecei a trabalhar com as vendas de ouro, né, que eu faço até hoje, e as coisas melhoraram. E aí Deus me deu a possibilidade de construir a casa. E aí eu construí a casa, meu irmão, e confesso para os irmãos que eu já não lembrava daquele papel mais. Ficava pulando para um lado para o outro, ficou lá. E um dia, quando eu acabei de construir a casa, aí um dia em casa lá, eu lembrei, eu estou mexendo na carteira, pastor Ricardo, achei o papel. Quando eu abri o papel, irmãos, estou falando diante do Senhor e pela minha salvação. O desenho que eu fiz da casa estava exatamente igual à casa que eu havia construído. Até o modelo de janela, na época, né, a nossa mentalidade, aquele modelo antigo, aquelas janelas Sazazaki, né, aquelas de ferro, meu irmão, era daquele jeito, exatamente igual ao desenho. Deus realizou o meu sonho naquele tempo. Por que eu estou falando isso? Presta atenção, meu irmão. Quando Deus fala para o profeta Abacuque aqui, ele prepara uma placa, ergue essa placa, porque quem passar vai ver, e ele está falando de letras, atenção, significa que a placa é grande. Mas, meu irmão, entenda uma coisa, quanto maior a placa, maior o atrito contrário do vento sobre ela. A maior dificuldade não é você escrever e anotar algo sobre uma placa grande. A maior dificuldade é você não saber o tempo da realização daquilo que está escrito e desenhado, e você ter força para sustentar aquela placa de pé até o dia que ela vai acontecer. Mediante aos ventos que bate sobre ela, a força de um vento. Meu irmão, você já viu placas aí, outdoors nas estradas, meu irmão? Bate uma ventania, joga aquilo no chão. E muitas vezes na nossa vida o que está faltando não é, meu irmão, um outdoor com o meu sonho estampado. O que está faltando é força, uma fé que tenha resiliência para suportar as provações e os ventos contrários e mantê-la de pé até o dia em que Deus marcou a data para que ela aconteça. A diferença está nisso. Tem gente que anota e escreve, mas amanhã qualquer vento derruba. Tem gente, meu irmão, que hoje já trocou de placa, já não sabe o que quer. Qualquer circunstância derruba, abala a estrutura. A gente precisa de ter uma fé resiliente, que suporte o peso da placa e as adversidades que se levantarem contra ela. Não importa o tempo, o Deus que prometeu, Ele é fiel e justo para realizar, mas você precisa ter uma fé suficiente para suportar até o dia da realização. Fala para o seu irmão, hoje é sobre fé. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Tem gente que não suporta o peso das coisas. Tem gente que qualquer vento, meu irmão, qualquer adversidade, qualquer coisa derruba. E quando ele fala sobre letra grande, ele está falando o seguinte. Muitas vezes, meu irmão, não é sobre saber escrever a letra bonita, ou até mesmo o tamanho da letra, é o tamanho da fé. Não é o tamanho da letra, é o tamanho da fé. Não é o tamanho da letra, é o tamanho da fé. Quanto mais trabalho dá para eu escrever, mais fé eu estou demonstrando que eu tenho. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. O justo viverá pela fé. A verdade, irmãos, não é sobre letra grande, até porque tem gente hoje que utiliza a Bíblia de letra grande. Mas não crê nada que na Bíblia está escrito. Então não é o tamanho da letra, é o tamanho da fé. É melhor um analfabeto cheio de fé do que um magistrado ateu. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Abacuque, ele começa o seu livro
no nível baixo, reclamando e questionando. No capítulo 2, ele sobe de nível, recebe uma visão, e essa visão ganha sustento pela fé que ele carregava. E Deus dizia: Emonar, essa fé é Emonar, essa fé é para você sobreviver, para ver o que está escrito e suportar o peso dessa visão. Você precisa de Emonar, você precisa agarrar a sua fé. Agarre-se a isso. É como se Deus dissesse: eu estou te dando uma visão, e você precisa sustentar o peso da placa pela fé que você vai carregar. Essa visão, ela vai continuar viva e de pé por Emonar. Enquanto você tiver fé para segurar, ela vai estar de pé. Então, no capítulo 2, nasce a visão. E no final, no capítulo 3, não é mais um profeta que está reclamando. É um profeta que está adorando e dizendo: ainda que a figueira não floresça. Com a placa erguida, meu irmão, imagina a cena, o profeta com a placa erguida e dizendo: passe quem puder passar, eu estou sustentando essa visão, ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor. Ele termina o livro adorando, ele começa o livro reclamando. No meio do livro nasce uma visão que sustentaria ele, e no capítulo 3 encerra com o profeta adorando. Nessa noite a gente vai fazer isso. Eu queria te chamar a ficar de pé. Tem uma visão aí? Bispo, o que é o profético? O profético é você sinalizar algo aqui na terra, no mundo espiritual, dizendo: olha, está aqui, ó. Ainda não aconteceu, mas eu não tenho dúvida do que vai acontecer. Feche os teus olhos aí, levante a sua placa, levante a sua placa. Levante a sua placa. Qual o peso que tem isso aí para você? Que peso tem isso na sua vida? Talvez aquilo que está escrito ou desenhado aí seja algo de tantos anos. Uma visão que você carrega, espera, sonha. Mas quantas vezes os ventos contrários bateram e derrubaram essa placa? Quantas vezes a sua fé foi fragilizada? Às vezes estava tão perto de acontecer, mas você deixou a placa cair. Você não aguentou o peso dela. Às vezes Deus nos leva a atos de fé tão estranhos. Você imagina um profeta com outdoor erguido, pessoas passando, os caldeus invadindo o território, e ele lá com a placa de pé, e as pessoas: para com isso, rapaz, corre, foge. E ele mantendo a sua convicção de pé, dizendo: olha, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Eu imagino que pessoas passavam, não davam a mínima, pessoas passavam, riam, ridicularizavam, pessoas passavam, chamavam ele de doido, mas tinha pessoas que passavam, paravam, liam e eram influenciados por aquela fé. Pessoas vão ser influenciadas pela sua fé. Pessoas vão ser impactadas pela sua fé. Vai ter gente que não vai entender nada e vai rir, vai ridicularizar, e a vida vai seguir do mesmo jeito. Mas eu digo para você: o justo viverá pela sua fé.
Você vai viver pela sua fé. Nós viveremos esse ano pela fé. Eu não sei se você está tendo fé para suportar o peso da visão que você carrega, mas eu digo para você nessa noite: fé é dom de Deus. Pede fé para Ele que Ele acrescenta para você, mas suporte isso. Já tem data para acontecer. Ele não mentiu, Ele é fiel e justo. Aquilo que está marcado na agenda de Deus vai acontecer. Levanta a placa. Não vai deixar essa luta me matar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas que o princípio delas. O profeta começa o livro questionando, mas ele termina adorando, porque ele sabe. Ele sabe que Deus responde. Ele subiu e Deus respondeu. Ele questionou, subiu, esperou e Deus respondeu. Não falta resposta para aquele que busca. Não falta resposta para aquele que se posiciona. Que a figueira não floresça. Eu posso questionar, mas eu não posso deixar de confiar. E o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Presta atenção. Fica de pé. Eu lembro quando eu construí essa casa e Deus me deu outro ato profético. Os irmãos sabem da minha história, eu não podia ser pai. E no dia que o médico me deu o laudo final dizendo que eu não podia ser pai, eu cheguei em casa. E aí eu tinha feito o quarto do Mateus de forma profética. Construí o quarto dele, construí o meu quarto e o quarto para o meu filho. A minha casa tinha 2 quartos. E aí na época eu lembro, eu falei, eu vou dar acabamento no quarto dele primeiro. E eu fui e macei o quarto, pintei de verde, era verdinho, né? Um verdinho, pintei de verde, emmaçado. O resto da casa estava tudo no reboco ainda, mas o quarto dele estava prontinho. A porta pintada, a única porta da casa que tinha tinta era dele. Portinha branca, quarto verdinho, prontinho lá dentro. Você saía do quarto, parecia que você entrava em outra casa. Nossa casa não tinha pintura na parede, não estava pintada, estava no reboco ainda. E o quarto dele pronto, tudo limpinho, meu irmão, limpinho. Você entrava assim, você olhava, ué gente, é outra casa, é outro lugar. E eu lembro que eu mandei fazer um quadro, né? E era um quadro com um bonequinho, um boneco, e mandei escrever Mateus embaixo, né? Então era um quadro e um boneco e escrito Mateus embaixo. Aí eu peguei aquele quadro, entrei dentro do quarto um dia, preguei lá um prego, botei, eu falei, esse quarto é seu, esse quarto é seu, e deixei ele lá dentro. Aquilo ali era algo profético sinalizando, o médico disse que não, mas aquele que me prometeu já tem data para cumprir. Quem está entendendo isso aqui, meu irmão? Amém? Falei, então eu vou sustentar isso aqui, meu irmão, a minha vida inteira, não importa. E ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Não muda. Eu posso questionar, e eu questionava, irmãos. Meu irmão, eu sou fruto e prova de quem questiona Deus. Sabe quando eu questionava? A pastora sabe, eu ia para a igreja, meu irmão, eu ficava
indignado com Deus quando alguém subia no altar. Hoje é dia de testemunho, a irmã subia no testemunho, para dar testemunho, chegava lá em cima o casal, não, eu não podia ter filho, engravidei. Meu irmão ficava de lá, eu olhava para ela assim, olhava para a pastora, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, e aí, Senhor, como é que é? Como é que é? O Senhor me prometeu, o Senhor falou que ia fazer na minha vida também. Meu irmão, eu questionava a Deus, Senhor, até quando, Senhor? Que eu vou ficar participando de culto de testemunho, ouvindo testemunho, passa testemunho, que dia que vai ser o meu? Questionava. Mas uma coisa acontecia, os meus questionamentos não mudavam quem Deus era para a minha vida, e não mudava em nada a minha confiança em Deus. Eu continuava lá, porque eu sabia, uma hora Ele vai falar comigo, uma hora Ele vai falar comigo, uma hora Ele vai lembrar de mim, uma hora Ele vai se lembrar de mim. E eu ficava lá, não tirava da igreja. Diaconia, eu estava lá, meu plantão, eu estou lá. Meu irmão, servia a Deus do mesmo jeito, indignado, mas servia do mesmo jeito. Questionava, mas não abandonava. Questionava, mas não largava. Questionava, mas nada mudava. Os mesmos princípios, as mesmas coisas, não mudava em nada. Eu continuava fiel do mesmo jeito, continuava dizimista do mesmo jeito, porque Deus, Ele era para mim o mesmo dando e não dando. Eu confiava no mesmo jeito. Abacuque é isso, ele questiona, mas ele confia. Ele questiona, mas ele não larga. Ele questiona, mas ele não sai correndo. Ele questiona, mas ele não muda. O que ele mudou foi o lugar. Ele entendeu, eu estou num nível que eu só vejo problema. Eu vou subir na torre e eu só saio de lá quando eu tiver resposta. E foi lá que Deus respondeu. Então existem coisas que Deus permite a gente passar para exigir um pouco da nossa fé. Tem coisas que Deus faz para mexer com a nossa fé. Que a Bíblia fala, meu irmão, que fé sem obra é morta. Fé sem atitude é morta. Fé sem movimento é morta. Fé sem fazer nada é morta. Então Deus movimenta a nossa fé desse jeito. Deus faz as coisas acontecer para a gente se movimentar e fazer alguma coisa. Vai, pega uma placa. Meu irmão, você acha que era papel? Você acha que era papel? Era pedra, meu irmão. Arrasta uma pedra aí. Escreve esse outdoor nas pedras. Escreve aí, ele tinha que escrever. Você acha que ele tinha caneta piloto igual você tem aí? Quer ter fé, meu irmão? Fé dá trabalho. Fala para o seu irmão, fé dá trabalho. Não, fala mais alto. Fé dá trabalho. Fala, mas tem resultado. Levante aí o seu outdoor, levante aí. Você acha que era leve desse jeito? Era pedra. E Deus falou assim, letra grande, ou seja, é pedra grande, Marta. Aí agora ele vira e fala, levanta aí agora, e quem passar correndo vai ver. E agora ele tem que levantar, quantos quilos deveria ter aquilo, hein, pastor? E ele teve que segurar lá, ó. Aí o negócio começa a pesar, e ele, tem gente passar correndo. Talvez Deus fala, levanta isso aí, rapaz. Ele levantava. Ah, mas tá pesado, levanta. Continue erguendo isso aí. Porque eu já marquei o dia, a hora e a data para isso acontecer. O seu papel é simplesmente sustentar isso aí. O seu papel é sustentar isso aí. O seu papel é você ler e acreditar nisso que está aí e sustentar isso aí. Tá aqui, ó. Traz para o altar. Deus falou que quem passava correndo ia ler. Eu quero ler, peraí. Meu Deus, hein? Letra grande está no meio aí, casamento, família. Ah, meu irmão, já tem dia, data marcada e já tem até celebrante, pode ficar tranquilo. Setembro está logo aí, né?
Deixa eu ver o que é isso aí, meu bem. Nossa visão, nossos sonhos só fala meu Deus do céu. Terreno. Tem alguém que tem dúvida? Deixa eu ver, pastor. Terreno do lado da igreja. Vem pra cá, vem, passa aqui. A pessoa precisa ver. Mostra pra igreja, irmãos. Mostra pra igreja. Terreno do lado da igreja. Tem alguém aí que está lendo? Tem alguém lendo aí, acreditando? Tem alguém crendo? Amém? Amém? Amém, irmão? Amém? Amém? Olha para o seu irmão aí que está do seu lado aí. Mostra para ele, faz ele ler. Fala, meu irmão, creia comigo, vai acontecer. Amém? Deixa o seu irmão profetizar aí sobre isso. Fala, meu irmão, vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Fala para o seu irmão, já tem dia e data marcada. Já tem dia e data marcada. Tem aí, diaconisa, Wesleyane? Deixa eu ver lá. Vai acontecer. Já tem dia e data marcada. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Levante a sua placa aí. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu quero profetizar sobre isso. Feche os teus olhos aí. Aplica a sua fé. Aplica a sua fé. Guarda isso que eu vou te falar isso. O culto de hoje não vale para hoje, vale para amanhã. Por que você está falando isso, bispo? Porque às vezes aquilo que você está conseguindo sustentar hoje, amanhã vai ser uma ameaça para você continuar com isso erguido. Porque o grande problema não é quando você está aqui, é quando você está lá fora. E as adversidades vêm para contrariar aquilo que você recebeu aqui. E aí por que você precisa de fé? Você precisa de fé para sustentar aquilo que você está recebendo aqui. Quem está entendendo, diga amém. Quero orar, feche seus olhos, apresenta para Deus. Meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero profetizar, Senhor, ligar na terra, Pai. A palavra diz, se dois ligarmos na terra, acerca de qualquer coisa, será ligado no céu. Nós estamos aqui, Pai, diante de um ato. Senhor, um desatar aqui na terra, destravar na terra, Pai, essas visões, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, como o Senhor naquele dia deu ao profeta, Senhor, essa estratégia, Senhor, nessa hora nós estamos aqui, Pai, em nome de Jesus, como um ato de fé, um ato profético, anunciando para todos, no mundo natural, no mundo físico, no mundo espiritual, Pai, que o justo vive pela fé, que nós vamos sustentar essa visão pela fé. Nós tomamos posse